Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Boa tarde, já boa noite, né? Praticamente boa noite. Vamos passar para boa noite. Nós estamos hoje no programa Transparência, programa versátil em traje de gala. Eu fiz isso aí para colocar o meu coisa aqui embaixo, aqui, meu celular, né? Então, então nós vamos conversar hoje, uma conversa até um pouco diferente, né? Conversar com o Benedito Dimas Ferreira, acertei? Benedito Dimas Ferreira. Estou aqui quase colocando dente também, que esse dente meu está tudo pronto lá, mas vou colocar aquela dia 10, eu acho que dia 15, sei lá, por aí. Faz tempo também. Mas é isso. Então hoje nós vamos conversar com o Dimas, falar só Dimas, ficar mais fácil, né? E ele trabalha, inclusive, no Estado ou na Federal? No Estado. No Estado. Trabalha no Estado. Então, ele trabalha no Estado, né? Em São Paulo, né? E trabalha só em cidade ou outras coisas também? Só a cidade, né? Eu trabalho aqui em Taubaté, né? Taubaté, né? Taubaté, isso. Então, eu queria apresentar, então, o seguinte, inicialmente apresentar aí o meu amigo Dimas, quando eu preciso de alguma coisa lá, negócio também de coisa, a mulher dele faz roupa, acerta isso, acerta aquilo e tal. Então, o Dimas é um velho conhecido, amigo nosso, e também nós vamos falar também na faculdade, como é que diz? Nós trabalhamos juntos lá, agora fugiu de mim. Daqui a pouco vem na cabeça. Vai ficando velho, é assim mesmo, entendeu? Vai ficando velho, é pouco. Então, mas o Dimas, ele é do Estado, um trabalhador do Estado, mas é uma pessoa que mexe muito principalmente a parte técnica não, a parte clássica, assim, né? De escrever e de falar e cuidar, resolver isso, resolver aquilo. Ele trabalha nisso. Mas ele também é meio artista. Trabalha também como em TV, trabalha em filmagem, e tudo isso é depois ele quem vai falar, é ele sobre isso, lógico. É ele que veio para dar a entrevista. Enfim, e amigo nosso, amigo de velho tempo já, né? Muito tempo. E eu já o conheço bastante, às vezes levo roupa para a mulher dele arrumar para mim, e aí vai, né? São coisas e coisas. E a gente convidou o Dimas para... Demorou um pouquinho, porque já tinha formado o esquema e já tinha entrado algumas pessoas, né? Então você não tem como você modificar, né? O Denis, que é gente que comanda lá na FEGO, né? Ele deve vir agora a próxima semana. A próxima semana ele deve vir aqui. Até ele estava pensando em vir hoje, mas eu falei, o Dimas não, porque já tem um certo lá para vir, então vamos ver se a gente acerta. E eu dei uma ideia para ele, eu estou falando aqui porque é uma coisa importante nesse sentido. Eu estou falando porque eu dei umas ideias, né, para ele, inclusive. Exemplo aqui. Eu gostaria que ele fizesse um programa na base do tango argentino, né? Tem outros tangos também, mas é argentino. E eu assisti um show até lá em Buenos Aires, espetacular, gostei muito e tal. Estou tomando aquele vinho lá, porção de coisa, mas muito bacana. Com a minha esposa, foi sensacional, foi muito bom. Enfim, e era muito bacana. E agora, então, eu quero ver se a gente dê essa ideia para ele. Não falei isso para ele ainda. Não, falei sim, já escrevi até, dizendo para ele ver se a gente prepara para fazer uma noitada de tango. Ele com violino, talvez até a mulher dele também, né? Que
que fica sempre com ele, mas dá aula lá perto do Rio de Janeiro, né? E dá aula e estuda por lá também, então, uma coisa assim. Então, na próxima quinta-feira ele deve vir aqui com a gente, vamos ver. Eu dei uma ideia para ele gente fazer uma noite de tango, sabe? Ele tem violino, ele pode trazer piano, sei lá, até cantor talvez, dependendo, não ele, mas a pessoa. Então, gente, é mais ou menos isso. Então, está tudo bem, o Denis, se estiver assistindo hoje, já está tudo ok, já está marcado para você vir, então, na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira, que é o dia do programa, né? E aí a gente vai ver, vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa. Eu pensei nisso, vamos ver. Mas quem resolve isso é você. Você que é um maestro, ele é de violino, mas é maestro mesmo ali da Fego, né? Um dos maestros. Tem um outro lá que participa mais com a Amélia Oliveira, né? Que até é marido dela lá. Mas é isso. Bom, mas hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, velho amigo, já de muito tempo que a gente conversa, está sempre discutindo uma coisa, de outra. Eu ia falar para você, não estava vendo na minha cabeça. Lá que nós participamos meu Deus, eu acho que essa aí, eu acho que daqui a pouco veio na minha cabeça, né? Na faculdade, Ávila? Não. Não, na faculdade não. Na faculdade. É que a gente participa depois, por exemplo. O Paulo Pereira participa, talvez você participe também. Depois eu lembro. Depois eu lembro que falo, né? Eu fui da ATL. Então, até Nós fomos da Ávila. Então, Academia. Academia, tá vendo? Academia. Eu fui da academia. Você foi também da academia, né? O senhor, Depois você foi. Eu ia falar senhor. Você não fala não. Nós tomamos posse junto, Então, foi. na Ávila, Academia Na Vale Ávila, Paraibano de Letras e Artes. Exatamente. Nós tomamos posse Ficamos um em bom 2012. Ficou um bom tempo lá. Então, A Miriam tomou posse com a gente. mas a Miriam não é da minha época, não. Acho que ela tomou posse Será? depois. Sim. Não lembro da Miriam comigo, não. E será que ela continua lá ainda? Então, Olha lá a vantagem de ter um cara bom lá na técnica do som. Beleza, tá vendo? Está esquentando que eu não estou conseguindo entender que é academia. A nossa era de letras e arte. de Né? artes. De arte. Inclusive o Carlos Gouveia, o atual presidente, ele fez um trabalho muito bom, sabe? Eu não conheço, de uma época para cá, eu não conheço. Conheço aquela turma nossa antes. Né? Deu uma reformulada boa, uma organização boa, fez um trabalho excelente. E agora, em janeiro, já estamos em janeiro, né? Pode ser que eu Dia veja. 20, ele mandou um convite para mim, encerrou a diretoria dele, Sei. vai assumir o Alessandro Bertoli, colega nosso, que é da minha atual academia, que é Sei. essa. Está em outra academia? Eu estou na do Luiz Roberto, Do Luiz Roberto, sei. Academia Brasileira Sei de que teve Letras. aqui, sabe que ele teve aqui no programa, fez ele um teve. show aqui. Eu vi fotos de Você viu? vocês. Não, deram show aqui, fizeram coisa de cinema aqui. Então, foi e bacana. o Alessandro Bertoli, que é da nossa academia, também é um dos coordenadores da nossa feira multicultural da ABLA, né? Que acontecia na Praça da Estação. É uma outra, é o Roberto, né? Então, o Alessandro Bertoli agora vai assumir a Ávila, né? Que é aquela que nós fomos. Sei. E o Luiz Roberto, ele dessa academia nova aqui, a terceira academia. Ele com que sede veio em aqui Taubaté. com o pessoal e deram um showzinho aí de brincadeira, disso e tal. Ele gosta muito de teatro, humor. Teatro. Né? Ele é um divertido. Então, ele é espetacular nisso, ele gosta. E essa nossa. E veio aqui, a mulher que veio também aqui, uma senhora, nossa, me entusiasmou, espetacular, foi show. E depois um outro, cara que já trabalhou até em televisão grande e tal, e estava explicando o que ele trabalhou e com quem ele trabalhou, pelo amor de Deus. Então, Cada artista. Alessandro Bertoli, juntamente com outros membros da ABRA também, né? São os coordenadores da Feira Multicultural,
que aconteceu durante 2 meses na Praça da Estação, do Vera Velha. Aí nos outros 2 meses choveu. Teve um dia até que não choveu, ficou nublado, mas aí o pessoal não teve, né? Agora esse ano está com uma novidade, parece que esse ano a Feira Multicultural da Abra vai ser na antiga Praça do Eletro ali. A Ávila mesmo, aquela que nós participamos? Não, da Abra. Dessa aí. Só que a feira só leva o nome da Abra porque é a organizadora, mas ela é aberta para qualquer pessoa, qualquer escritor, ceramista, pessoal de nutrição, pessoal de artesanato. Tem senhora lá que vende pano de prato, que faz boneca de pano. Todos, está aberto a todos. Vem artista de São José, tem escritor da Academia Joseense de Letra que leva lá seus livros, né? E tem também mostra teatral, de peça de teatro, declamação de poesia. Além da venda que o artista expõe, ele também pode se apresentar. Música. Não, isso tudo é muito bom, mas é que tem época. Tem uma época que a minha esposa lá, a Marlene, começou a ficar mais adoentadinha, e ela tinha Alzheimer, tinha tudo. Aliás, eu vi uma coisa espetacular, e até perguntar para a Andréia lá, ou para o Paulo, não perguntei ainda, mas tem um remédio que a Anvisa liberou, tem um nome do remédio. Tem um nome do remédio, e liberou remédio para Alzheimer. E Alzheimer é terrível, né? Então, lamentavelmente, a minha esposa morreu com Alzheimer. Não deu tempo para ela. A dona Margarida é muito boa pessoa, cheguei a conhecer. Cheguei a dar aula, né, para você, para ela de inglês, né, na Missão Sede Santos ali do Padre Marlo ali, né? Ah, foi Marlene. Então, minha esposa é Marlene, né? Ah, Marlene. Marlene. Eu falei, Margarida, eu falei, errei. Marlene. Mas tudo bem, isso aí não muda nada. Então, eu lembro, você deu aula pra gente de inglês. Eu dei um treinamento de um ano ali pra você. Você estava dando umas aulinhas de inglês lá pra mim? Vou te contar. O meu neto, 10 anos de idade. Tá vendo? Ele gostou, vou lá dar umas aulas pro senhor lá, e o senhor vai melhorar aí esse inglês aí e tal, não sei o que, E deu várias, né? E cobrava de mim, mas ele vinha com o negócio, perguntava. Aquele que eu te falei que apareceu, que de Lacael, Leonel e tal, no final, que é colaboradores. Que é aquilo, que aí nesse caso é o Jefferson, a Cláudia e o meu neto Cael. Ele vem às vezes só, não vem muito porque não está muito acostumado ainda e tal, mas daqui a pouco ele vai entrosando. São colaboradores. Mas já que eu toquei nesse assunto dessa academia nossa aqui, além da nossa feira multicultural, um acontecimento importante foi o Cid Maomé, que inaugurou uma banca ali só para escritores da região. Que bom. Escritor de Taubaté, da região. Mas ele não está mais sendo de São José dos Campos, não está sendo presidente mais da academia, né? Não. Ele é presidente. Ele é ele criou essa, então. Sim. Ele é o Zé Pereira e mais um ou outro lá que eu não era, né? Eu tomei posse depois, né? A academia foi fundada em março, né, de 2023, vai fazer 3 anos agora esse ano. Eu tomei posse em 10 de agosto de 2024, no ano seguinte, né? E o Cid Maomé, há pouco tempo atrás, está fazendo poucos meses, né? Ele inaugurou uma banca azul que tem ali na praça mesmo, da antiga Praça do Eletro, e é para escritores de Taubaté, São José, Caçapava, região, né, do Vale do Paraíba. Qualquer escritor que quiser deixar o seu livro ali à venda, eu, por exemplo, deixei esse meu livro Colo que acolhe. Para vocês ajuda muito. Meu livro Colo que acolhe, né, está lá à venda. Esse foi o primeiro livro que você fez, não? Primeiro, eu tenho 2. Eu lembro que você falava isso. E deixei uma coletânea também. Quando a gente falava de futebol, essas coisas, a gente comentava, e eu falava, conversando com você me falava sobre isso. Aí deixei uma coletânea também, que tem poesias, né? Que é uma poesia de minha autoria, Mundo Breu, a primeira poesia que eu escrevi na vida. Escrevi em 2001. Eu gosto de poesia. Está numa poesia. Eu sou bom para fazer poesia. Eu até sou bem razoável para escrever.
escrever sobre alguma coisa que... Eu vi um negócio hoje que eu achei fantástico, rapaz. Estava lendo, aí serve para você também, meu amigo. É o seguinte, eu descobri sem querer no meu celular uma parte que eu estou falando do Pedro Luiz. Porque nós trabalhamos junto, a equipe nossa era Bonani, narrador, Adilson comentarista, Pedro e Germano. Ah, o Pedro Luiz, eu cheguei, quando eu era molecão, né, adolescente, teve um jogo do Taubaté que eu cheguei a ver ele então, na arquibancada. mas eu digo trabalhando na rádio, nessa sim. parte. Então, é ele e o Germano. E o Moacir, que trabalhava no Vale Paraibano, ele participava de metade do jogo que um dos dois fazia. Uma amizade só, né? Ah, mas eu gostava muito, quando era altas horas da noite, eu gostava de ligar a televisão e ver o Silvio Luiz, é Pedro Luiz? Não, não sei qual era lá. Ah, tinha vários lá, né? Tinha vários. Pedro Luiz, tinha o... Olha lá, Adilson, Bonani, Pedro Luiz, Germano e Moacir. Ah, sim. Moacir não era assim, totalmente da emissora. Ah, mas sim. ele participava. O Pedro Luiz, ele é amigão, Esse Pedro Luiz você conhece? Colega meu no Facebook lá. Você conhece o Pedro Luiz aí? Não, é da rádio. Às vezes ele... Então. eu não tenho amizade pessoal, mas ele tá no meu Face, às vezes ele curte uma coisinha ou outra, tal, assim. Sabe uma coisa que eu participei? Eu participei do programa do Pedro Luiz uma vezinha, em 94. Ou seja, é até uma... Porque o programa dele é mais ou menos para ele. Agora! Eu participei em 94, na época, fazia pouco tempo que o meu pai tinha falecido, né? E eu toquei o barzinho dele por um mês, aí eu fui lá fazer propaganda da venda do ponto do bar do meu pai. Ele me recebeu muito bem, falou, o que é que eu posso te ajudar? Eu falei, era boa. Eu preciso A divulgar. rádio lá era muito boa, nossa. Eu ia te falar, agora fugiu um pouquinho, mas eu vou aproveitar para falar. No celular, hoje, me pegou de surpresa. Tem um texto que eu fiz, não sei se já tinha saído da difusora ou ainda estava na difusora. Tem um texto lá que eu acho que, não sei se eles tinham encostado, ou, sei lá, assim, com o Pedro Luiz, tá? Pelo que eu li lá. Que tal, não sei o quê, dá uma impressão que ele estaria fora. Aí eu fiz um texto grandinho, mais ou menos desse tamanho, assim, comentando, falando, mas a rádio não está certa. A rádio está errado. Eu fiquei lá 32, 33 anos, tinha moral para falar, né? E outro era o comentarista, ele era da equipe. E aí falei, está hoje, se você pegar, não sei onde está. Eu vi, gostei muito. E até, então entrou eu falando, eu escrevendo, mas falando dele, sobre ele, escrevendo sobre ele. Então dizendo, não sei por que a difusora fez isso, fez aquilo, tá, com relação ao Pedro Luiz e tudo mais. E, não é uma boa, eu falei para ele. Pedro Luiz trabalhou. Eu trabalhei com o Pedro Luiz muito tempo, tudo. É um cara excelente, e bom repórter, isso e aquilo. E falei uma série de coisas, sabe? Então, e olha, só que o meu deu desse tamanho, assim. Verdade, ficou grande. Mas eu falei, eu até falei, a difusora precisa rever isso. Lá o pessoal daqui, os diretores, precisam rever. Pedro não pode deixar o Pedro sair, não, porque Pedro é uma figura importantíssima aqui em Taubaté e tudo. Já era, né? Agora está mais ainda. Mas importante. Então fui do lado dele. E está junto, mais ou menos. Até achei que os olhos não sabiam, não lembravam mais daquilo. Mas aparecia eu defendendo o Pedro, mas defendendo de uma maneira assim firme. E dizendo para o pessoal da rádio, você tem que analisar melhor, rapaz. Não pode perder o Pedro. E tal, e pá, e tal. Está lá escrito. Eu estou falando isso porque está escrito que eu nem lembrava mais desse fato. Lembrava muito de coisa do Pedro, assim, dos jogos. Mas disso eu não lembrava.
E eu falei, só uma vez que eu falei que o Pedro foi ser homenageado também na Câmara, lá acho que no dia da cidade, e aí eles convidam, o Pedro deu o meu nome para eu falar dele, mas não direto, assim, indiretamente. Então a gente ia e falava. E eu lembro que no texto eu peguei e falei assim, o Pedro Luiz, ele nasceu artista. Ele não é artista de rádio, disso, daquilo, não. Ele nasceu artista, o pai dele já trabalhava antes lá, falando mais ou menos isso, nesse sentido. E no dia lá, soltou no ar, saiu no ar lá, no coisa. E ficou bonito, um troço bacana. Mas sempre defendia o Pedro, porque o Pedro era um bom profissional, que tinha categoria, gabarito. E tanto é que ele foi repórter, foi narrador, comentarista, algum tempo também ele, acho que ele foi. Só comentarista, lá na Difusora, modesta parte, eu fiquei 30 e poucos anos lá, 32 anos como comentarista titular na Difusora. Não é moda, né? É. E antes de mim tinha os outros, mas aí foi. Então mas eu lembrei, eu achei muito interessante, por isso que eu estou estudando agora. Tomara que continue lá. Até estava perto disso, estava uma amiga minha, amiga, assim, né, que a gente sempre conversa e tal, que é a Marisa. A Marisa, amiga da gente, que acho que talvez tenha trabalhado comigo lá no Delfim. Eu era o gerente do Delfim, parece que sim. Mas ali perto ali da Marisa, eu estava falando isso e... Ah, o senhor trabalhou na Delfim? Eu trabalhei na Delfim. Não muito tempo, mas trabalhei. Depois da Delfim eu fui para Mesbla. Abrimos uma... Quando eu era criança, eu adorava ir com a minha mãe, tanto na Delfim como na Continental, né? Sei. Que meu pai tinha bar. Uma em frente da Um outra. da frente da outra. Aí meu pai tinha bar, ela ia trocar o dinheiro, eu adorava ver aquelas moedinhas correndo, caindo dentro da... Sei. Mas é isso aí, então... mas eu defini, eu não sabia, não lembrava mais disso aí. Viu, Pedro? Estou contando isso aí, mas não lembrava mais, mas eu vi hoje. E aí eu me senti no dever. E apesar que agora já mudou tudo, a vida dele, a história dele, do Pedro, mudou um pouco. Ele continua lá, acho que Só que ele nunca me convidou para o programa dele. Mas... Aliás, eu quero te agradecer, porque já é a terceira ou quarta vez que eu participo do seu programa. Eu sou grato a você, entendeu? Porque, por exemplo, esse meu último livro agora, eu estou para receber em casa 2 troféus. Né? Esse último livro, segundo, o Gari, a psicóloga. Sei. Um concurso de nível nacional no Brasil inteiro, dificílimo, prêmio de ouro. E está vindo para Taubaté 2 certificados e 2 troféus de terceiro lugar de bronze. Está vindo de Visconde de Mauá, estado do Rio. Está a caminho. Só não chegou por causa aí do probleminha aí e tal. E, enfim, mas está vindo, né? Nós vamos receber. E foi muito concorrido e já estamos aí pensando no próximo, né? E eu poderia ter escrito ele no Jabuti, né? Foi uma falha minha também, qual que foi a história? Eu escrevi um livro sobre cachorro. Eu escrevi ano passado um livro em 4 meses sobre todos os pets que eu tive, os cachorrinhos que eu tive. Entendi. As curiosidades, as aventuras. Aí, a minha intenção era me inscrever no Prêmio Jovem Amazon, né? Que encerrava em dia 31 de dezembro. Só que quando eu fui clicar para mandar, eu pensei, peraí, eu não bati o olho no edital, nas regras. Vai que não tem nada a ver, né? Tem que ver. Aí quando eu olhei na regra, realmente não tinha nada a ver. Não podia ser fato verídico. Tudo que estava ali era fato verídico, que aconteceu comigo. Tinha que ser aventura de adolescente, de jovem, na faixa de 14 a 24 anos de idade. E faltava 8 dias. Em 8 dias eu ilustrei um livro, um novo romance, escrevi um novo romance. Entrei em contato com a diagramadora, que diagramou, providenciou os registros, ISBN, ficha catalográfica, isso, aquilo e tal. 31 de dezembro à noite, mandou para o concurso. Né? E era onde o concurso? Desculpa.
O concurso... Era aqui mesmo? Ou foi? Não, o concurso, eu fiquei sabendo na internet, no Instagram, tá. é um concurso de nível nacional, né? E até o Augusto Vergueiro, o coordenador no Instagram do Pluma de Ouro, quando ele falou do meu livro, ele até comentou, falou, puxa vida, gente, tem finalista aqui que se inscreveu de última hora, e foi mesmo, eu me inscrevi no último dia, né? Eu mesmo ilustrei o livro, não tem curso de desenho, nada, mas antes de cada capítulo, baseado na história do capítulo, eu fiz lá o desenho. Conclusão, finalista, melhor livro ilustrado e melhor livro digital, né? Quando anunciou o melhor livro digital, eu até me emocionei. Eu me contive, porque isso aí dá uma credibilidade. Eu não fiz o impresso ainda, sabe? Ele está em e-book apenas, né? Está à venda. O que é e-book? O e-book é um livro que fica numa plataforma só para ser baixado no formato Kindle, né? A pessoa que compra, baixa ele e só lê no computador. Só lê no computador. E esse detalhe, eu não tenho noção, porque quem escreve bastante, que você sabe também, é o Paulo Pereira, né? O doutor Paulo Pereira. Ah, sim, eu tenho muitos livros dele, né? Tenho muitos livros. Ele sempre que ele lança livro, ele me convida. É o pai da André. Nós fomos confrades no Academia Taubatiana de Letras por 12 anos, né? Não acabei saindo, né? Assim, não... sabe como é que é? A gente, às vezes, nem sempre a gente, né? Se sente não tenho nada contra as pessoas, contra as entidades, mas às vezes a gente está sentindo que não se adaptou adequadamente. Não se adaptou, procura outra. Assim que tem que ser na vida, né? Mas eu tenho muito orgulho de ter sido... Isso é uma coisa que ninguém tira de mim, né? Fui membro da Academia Taubatiana de Letras, a academia mais respeitada do Taubaté. Sim, eu acho que é essa que o Paulo Pereira participa. Participei. Você participa ainda? Participei, não, isso que eu estou falando, eu saí em 2024, participei de todas as coletâneas da ATL, a maioria com contos premiados, né? Então eu saí, cabeça erguida, sentimento de dever cumprido, né? Assim como na Ávila, né? A Academia Vale Paraibano de Letras e Artes, que eu e o senhor... Foi. Não é, senhor? Que eu e você tomamos Ele quer que eu fique mais velho, cara. Que eu e você tomamos posse junto e tal. Não. Tomamos, naquela participamos. Aquele que estavam falando, que eu falei que participou aqui com aquele pessoal dando show aqui, com a senhora. O Luiz Roberto. E já esteve aqui. O Luiz Roberto, hoje em dia, eu acho que dá para ter um programa direto com ele, porque ele tem tanta coisa que ele já mexeu, né? E trabalha ainda na loja, né? Trabalha. Eu acho que ele tem um comando bom lá na loja. E esse meu segundo livro me surpreendeu, porque até eu fiquei surpreso. Em 8 dias, você, na frente de um teclado, você deslanchar um romance, você começar de um jeito... Não, escrita é isso mesmo, né? Você começa a escrever um livro e no momento vai surgindo personagem, história, trama. Às vezes você está pensando numa coisa, mas já muda o roteiro, vai para uma outra situação. É inesperado. Eu estou dizendo desse que eu acabei de falar agora, que hoje eu até mexi e falei sobre isso, né? Pequeno, agora porque o texto foi bem maior. Estou falando do Pedro, né? Poesia, eu também a gente homenageei também alguns colegas, né? Que às vezes eu escrevo muito agora trova também, porque o Luiz Antônio Cardoso... Mas trova, ela não cai dentro da poesia, não? Não. A poesia é um texto longo, né? Você pode ter rima ou não, sim. Ele pode... Né? É um texto, é um pouquinho mais longo. Não precisa ser tão longo, né? São várias estrofes, né? Mas a trova não. A trova é uma estrofe só de 4 versos, né? O primeiro rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Sim. E tem um detalhe... Tem que saber isso. Né? Não, tem toda uma métrica específica, ou seja, a tônica tem que cair na 7ª sílaba. E o verso pode até ir a 8 sílabas desde que a tônica caia na 7ª. E não é essa sílaba que a gente aprende na escola, é a sílaba fonética, conforme o som. Né? Então, conforme, por exemplo, é muito comum as vogais se unirem, sabe? Então, conforme o som que determina a sílaba, o momento da sílaba.
Mas eu tenho tido um treino bom, porque o Luiz Antônio Cardoso, ano passado, me ligou, entrou em contato comigo, eu já era, fui da União Brasileira de Trovadores de Tremembé, depois passando para Taubaté, aí ele mesmo deu uma parada, eu também, né? Porque foi uma época, nesse meio tempo, nós fomos do Clube dos 21 Irmãos Amigos de Taubaté, nós fomos eu participava com ele nos jantares lá na Casa da Amizade, mas aí ele ligou para mim ano passado, né? Mas na mesma época que eu saí da TL, ele me ligou, falou, Dimas, estou te convidando para retornar para a União Brasileira de Taubaté, né? Está tendo muito concurso, muito bacana, isso, aquilo e tal. E vira e mexe, eu entrei no grupo lá, do WhatsApp do pessoal, e tem concurso de trova, já ganhei um certificado lá, uma premiaçãozinha lá, e é que agora eu dei uma paradinha assim e tal, fim de ano também, teve um recessozinho lá, mas eu já estava assim a ponto de fazer trova momentânea, sabe? Eu sentava, fazer uma prova aí sobre isso, daquilo, pá, saía, né? E a gente vai praticando, né? Mas é bacana, eu acho muito bacana isso, muito bom. Inclusive, você vê, a gente conhece a Nazaré também, que ela poetisa, né? Que ela faz mais a parte da poesia, que também é muito bonita, é muito bacana. E ela escreve muito bem. Ele cria. Que ali, eu acho que na parte da poesia você tem que criar um pouco para poder soltar dentro daquele ritmo. Eu tenho daquele estilo. Eu tenho 2 livros de 20 poesias prontos, né? E se colocar foto ou gravura, aumenta um pouco mais o conteúdo, né? Mas é que a gente vai escrevendo conforme as oportunidades também, né? Por exemplo, eu terminei, esse aqui eu lancei só em 2012. Não sei o que aconteceu, que Colo que Acolhe, né? Sei, eu lembro lancei em 2012. Então, quem quiser adquirir Colo que Acolhe, ele está à venda na Amazon, tá? Tanto impresso como e-book. E também na Literíssima, editora Literíssima, que é a editora atual dele. Só que agora ele está na 2ª edição e é uma capinha rosa, que é uma edição nova, né? Já o segundo, Garia Psicóloga, está só na Amazon, em e-book, por enquanto. Eu pretendo lançar impresso em breve. E agora eu lancei esse Garia Psicóloga e esse ano, 2026, já estou revisando o 3º romance, já tem... Mas é forte seu mesmo. Tem uma senhorinha que entrou em contato comigo, que escreva a biografia da vida dela. E eu não sei. Esse não é tão não, então. Quem queria que eu escrevesse isso, biografia dele, mas na época eu não tinha tempo, que eu trabalhava também, viajava, por coisa. Era o Taino velho Taino. Pediu, Deus, você não quer escrever um livro aí sobre mim e tal, porque, falou, Taino, eu gostaria de escrever um livro aí sobre você. Você é um cara que, aqui em Taubaté, tudo que você fez no Taubaté e tal. Um dia eu parei ele na porta da igreja em Santa Luzia, que ele frequentava muito lá. Missa do meu primo, né? Padre Paulinho é meu primo, que ele adora a missa do Padre Paulinho. O Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, nossa. Eu sou primo da mãe dele, da Imara. Conheço bem. Eu sou primo da mãe do Paulo, da Imara. É pena que ele saiu da Santa Luzia mesmo. E quando eu digo isso aí, não tem Foi pro João Bosco, né? Igreja de João Bosco. Dom Bosco. Acho que é Dom Bosco, São João Bosco. São João Bosco. São João Bosco. Tá. Então, não diga, você é parente dele. Não, eu sou primo irmão de primeiro grau da Imara, da mãe dele. O meu saudoso pai, Rubens, era irmão do saudoso pai da Imara, que é o Francisco. Ele está bem comigo. E a Imara é irmã de um primo meu de primeiro grau, que é um artista de primeira qualidade aqui em Taubaté, que está na Ávila, ele é membro da Ávila, Academia Verplegando dos Artes, que é o Breno Ferreira, que faz quadro de pintura a óleo, faz quadro de montão, exporta quadro. Mas o Paulinho, que fala da Paula, é Paulo Gonçalves, se não me engano, não é isso?
Paulo Gonçalves, isso mesmo, o Paulinho. Paulinho, desde criança, ele tinha sua vocação. Eu sei. Ele em casa, E distribuía terço pro ele, pessoal. ele participava muito aqui na Santa Terezinha, né? Santa Teresa, ele cresceu na Santa Terezinha, Daí, cresceu ali, né? Cresceu ali, né? O E pai aí recém- foi lá para Santa Luzia. Foi ótimo lá, foi ótimo. Então, um dia eu parei o Tânio, nunca tinha conversado com ele, Tá vendo? isso, o seu Tânio, É porque tem os e dois. comentei com ele desse livro sobre esporte com Taubaté, que eu Sim. comentei antes do Não, ele programa tinha com você, pedido para mim para que eu escrever. tenho um livro pronto, engavetado, mas o Esporte Clube Taubaté eu pedi uma autorização, o cara ficou de me dar, não me deu tal. Aí eu só falei pro Tânio, tem foto sua lá, agachado com o time lá, e tem alguma coisa sobre você, pode publicar ou não, tal. Ele falou, não, pode, vai em casa, a gente conversa melhor, tal, isso aqui, tal. Deixa eu perguntar para o Douglas se ele não tem aquela que aparece com o Taino aí. Lembra daquela? Tinha uma foto mais ou menos daquela aí. Não tem mais? Então a gente acha que levou. Mas, Tudo bem. E ele foi muito meu amigo. O Taino foi muito meu amigo. Você acredita que nós fomos campeões com ele já, de idade avançada, e eu também com ele, ele queria que eu jogasse. Se eu não estivesse jogando, ele já dava bronca com o técnico lá. Pô, por que o Adilson não está aí e tal? Não sei o quê. Uma vez lá em Queridinha, aqui estava e ele falava, não, tem que jogar assim e tal. Né? O cara acabava tirando o outro e me colocava. Mas eu sempre fui um cara bom de bola. Modéstia à parte, fui um cara. E ele via. você não Ah, sim, sim. Tá ali o velho Taino, beleza. Lembrei daquela foto, tá lá comigo essa foto. Olha ali, o Taino, aquele outro que tá ali, eu não sei quem é. tu parecendo o Zito, não é não? Não, é o Zito. Mas eu digo, Zito. aquele pegado entre o Zito e o Taino, eu não sei quem é, não conheço, talvez um parente dele. Do Zito, Aliás, o né? livro que eu tenho pronto, o livro, Ah. o livro que eu tenho pronto, eu estou querendo ir atrás de pessoas da família, da própria pessoa, da pessoas de família mais chegado, né? Porque são a maioria falecidos, né? E para pegar uma autorização, por exemplo, tem caricatura do Zito, tem aquela historinha do Alcino com a foto dele, Sim. o Alcino que originou o apelido Burro da Central. Mas parece. ele não originou, conseguiram colocar para ele poder fazer isso, porque não foi ele que pôs, né? O Alcino, você sabe, deu problema dizendo que ele não estava correto, não é correto, não estava de fato certo para poder jogar. E jogou contra uma equipe aqui que veio, se não me engano, foi Comercial, sei lá. Eu E sei, aí que deu eu problema. sei que eu tenho um livro maravilhoso. Aí tem ilustrações do meu amigo, saudoso amigo Alcides dos Santos, que foi um artista de primeira Conheço, qualidade. Alcides. O Alcides faleceu com 99 anos, um artista lá da Independência, simplesinho. Não, acho que Ele é o maior desenhista, na minha opinião, do Porque Burro tinha da Central. tinha o Alcides ali perto da gente, ali praticamente na rua que desce, onde eu moro, sabe? Naquela rua que eu moro ali, tem aquela descida que vem da Santa Luzia, desce e tal, ele mora ali. O Alcides dos Santos, ele morava ali na Independência, ali, era mais Jardim Qual o nome Paulista dele? ali, né? Alcino? Alcides dos Alcides. Santos. Alcides dos Santos, eu tenho muito desenho dele, desenho do Burro da Central, sabe? Homenagem que ele fazia pro Taubaté. Ele era um amor de pessoa. A gente visitava ele, você saía cheio de brinde, sabe? Você saía com bandeirinha, com isso, com adesivo do Taubaté. Ele era um desenhista de mão cheia. Aqui em Taubaté ele foi muito popular, trabalhou na Pernambucana, ele mesmo fazia propaganda das lojas. Tem muita gente aí, artista aí, que às vezes a gente não sabe. Agora mesmo tem um pessoal de música aqui, que toca e tal. Eu me perco, mas a Cláudia sabe, o Jefferson sabe. Na nossa academia tem o Flávio Santos, ele é maestro da Bamuf. É uma banda de criançada que é vice-campeã Acho que eu não conheço. É do sul-americana. meu tempo? Acho Não, que atual, é atual. Atual, O Flávio é. Eu sei, mas eu. O Flávio é não- bem mais novo que eu. Então, como eu não estou lá. Sim, o Flávio Santos, ele é maestro
Ele é membro da nossa academia, da Ábula, Você né? não conhece. E a Bamuf, que é a banda que ele é o maestro e tal, de criançada, é tipo uma fanfarra, né? É vice-campeã sul-americana, conseguiu um título desse. Muito bom. Mas, Agora, nesse estilo, você escreve sempre no mesmo estilo ou você tem estilos variados também para poder não, escrever? eu escrevo trova, poesia, conto é o meu forte, eu gosto muito de Bom, conto. conto é normal, né? O próprio conto diz, você vai contar um conto, né? É, Não conto, deixe de ter uma história também. geralmente nessa média de 3 a 7 páginas, assim, né, dependendo da história. Romance, agora eu estou me especializando bem, né? Romance. E, É o romance da sim. gente mesmo, né? Ah, Não é sim. verdade? Não, O romance da gente mesmo. tudo. Se for escrever, você tem que colocar, né, tudo. Ali na foto você viu que apareceu a Marlene ali, junto comigo, e depois vem lá o Zito, olha lá, quer ver? Eu estou ali. Ela comigo aqui, minha esposa, tudo. Tal. Ah, sim. O que eu falei que eu não conheço é aquele rapaz que está entre o Taino e o Zito. Eu não sei, talvez eu conheça, talvez sei quem é, mas não estou lembrado, sabe? Não estou lembrado. Pode ser um parente do Zito, ou do Taino, não acredito, mas do Zito pode ser. E aí foi uma foto já na saída que a gente tirou. Até o rapaz que tirou lá acabou falecendo tudo até. Que é um bom repórter também. Eu tenho repórter muito- bom, como é? E tem muitos amigos que, caso eu conclua esse livro, eu tenho alguns amigos também que jogaram no Taubaté, já conversei com todos eles, o Neto, o Rosano, né? Rosano, amigão meu, trabalhei com ele, o Paulinho Castilho, né? Eu conversei com todos eles. Mas vamos aguardar aí, entendeu? Vamos aguardar o desenrolar, sabe? Então, a vida da gente é cheia de lembrança, né? Eu não tive, assim... a Deus o livre guarde falar, eu tenho uma certa mágoa futebolística com o Taubaté, que eu era adolescente, cheguei a ficar desempregado. Cheguei a treinar no Taubaté, cheguei a treinar no juvenil, nos juniores, achei que fui, de certo modo, injustiçado. É coisa da vida que acontece, mas fica aquela mágoa, né? Então, Fica, lógico. agora que a gente é escritor, pode dar um retorno, a gente fica com o pé na frente e com a Mas cabeça. não pode ser assim. Você tem que, isso aí tem que deixar de lado. Igual atualmente, confesso para você, tenho certa mágoa do que acontece comigo na minha carreira literária, porque em 2012 a Miriam Ferreira reconheceu, eu tive 2 contos premiados na Europa, em Portugal. Você ter 2 contos sobre a crise financeira da Europa premiado em Portugal não é pouca coisa. E só a Miriam Ferreira em Taubaté lembrou de me trazer para o programa, fazer uma entrevista, falar para o pessoal isso, aquilo e tal. E passou todos esses anos. Agora é público e notório que o meu segundo livro, Garia Psicólogo, ganhou 2 troféus de bronze, está a caminho, 2 certificados, né? Ninguém lembra, ninguém fala. Você lembrou, muito obrigado, eu agradeço de coração. A Câmara Municipal homenageia homenageia outro. outro. Essa aqui está meio machucada, então... A gente vai, eu vou em evento, o pessoal convida, a Câmara homenageia homenageia outro. Dá certificado para um, dá certificado para outro. Né? Vai ver que é a velha história, né? Não tem um ditado, santo de casa não faz milagre. Mas é meio relativo, porque, por exemplo, eu convido algumas pessoas e as pessoas não podem, pessoas boas, e elas não podem. E às vezes amigas da gente até, amigas, assim, olha, mas ela faz alguma coisa, tem um certo trabalho, você convida também para vir, mas nem sempre vem. E você tem que respeitar isso. Deixa eu fazer uma justiça. Sou muito grato ao Dimas Oliveira, que já participei dos 3 programas dele na T7 News Jornalismo, lá na Jardim das Nações. Né? Mas o que é lá? É um programa de entrevista. Sim, mas é sobre literatura. Falei sobre literatura. Você fala que é apesar que ele é cineasta, participei como ator. Lá é o que é? É o tipo de uma universidade? O que é lá? Lá é lá é um programa, de internet. Tem link. Deve ir para stream, vai para YouTube, vai. Entendi. Então, eu já participei 3 vezes, cara.
Quando eu lanço o livro, ele me chama, tem premiação, ele me chama, participei de um documentário como ator, A Lenda da Baronesa de Taubaté. Baronesa? É a história da Da Baronesa. Baronesa, lá onde que nós Do moramos? bairro Baronesa. Olha, A Lenda cara. da Baronesa. Eu fui o vereador Nestor. É. Eu fui um Mas foi personagem. vereador, você foi vereador, O mas ator. não era vereador. No documentário eu fui o vereador Nestor. Legal. Então, lá é aquela história. Eu nasci mais ou menos naquela época. Sabe aquela parte de cima da Baronesa? A Baronesa é embaixo. Aquela parte de baixo tem a rua que vai lá para um monte de lugar lá. Então, mas a parte de cima, ali foi do meu pai, eram 5 alqueires ali. Então. Até que chegou, só completar isso aqui, até que chegou num ponto que ele acabou não é vendendo. O que ele fez? Foi muito melhor. Ele loteou tudo. Loteou e foi bom, ficou vários lotes e tal, ali em cima. E ali até foi interessante, porque ali, eu digo isso porque também faz parte, é uma coisa muito boa. Na verdade, o IPTU ali ainda vem com o nome da coisa, não me lembro. Jardim Baronesa. Né? Não é Jardim Baronesa, não. Agora esqueci, não lembro. Mas ele, depois, o vereador que tinha lá, acabou dando o nome de Cidade de Deus. Lógico, Cidade de Deus, quem que não quer? Que maravilha, Cidade de Deus. Eu tenho comigo que aquela parte de cima, Cidade de Deus, aquela baixada, popularmente é Baronesa. Aquela baixada que tem aquele campinho ali. Mas não é bem isso. Ali é o seguinte, ali foi do meu pai, eu conheço perfeitamente. Eu estava sempre lá porque eu era garoto, meus irmãos e tal, e minha mãe ia lá, e eu lembro bem daquilo. Ali era o nome, não tinha nome nenhum. Aí meu pai, quando fez, ele colocou lá, não era Jardim Baronesa. Baronesa é a parte de baixo, ali é Baronesa. Agora, a parte de cima, ele criou essa situação. Colocou o nome lá, Jardim Bela Vista. Esse é o nome que ele criou, e pegou também. O que mudou um pouquinho foi quando o Cabral, Evaldo Cabral do Vasconcelos, aquele senhor, que era até de militar, foi vereador e colocou o nome lá de Cidade de Deus. Mas, no caso, a coisa não pegou bem, porque os IPTUs, por exemplo, até hoje vem com o nome vem com o nome do loteamento, não vem com o nome de Cidade de Deus. Então, pode todo mundo conhecer agora como Cidade de Deus. O teaser, que é o trailer do documentário, está à disposição na internet e tal. Eu posso até te mandar, né? Para você dar Ficou muito legal, muito bacana. Só atores de primeira qualidade. Vieram atores e atrizes de São Paulo, né? Conhecida minha tem a Mara Barbosa, que inclusive vai contracenar comigo segunda-feira na novela. Não tem nada a ver com a minha. Não, a Mara Barbosa é de Caçapava, os demais eram mais de São Paulo. Tinha ator lá que é formado em cinema e tal. E um dia o Dimas e o Rafael fizeram esse trabalho. Trabalho excepcional. Só que ainda não concluiu e não foi inteiramente na íntegra, né? Mas está o teaser pronto, em breve ele vai lançar. Não, teaser. Não, teaser é o trailer. O trailer? É o trailer. É um videozinho com o resuminho né? Tem outro nome, né? Então, e o Dimas, eu sou muito grato por ele, porque ele é um amigão. Às vezes ele me convida, às vezes eu dou. Por exemplo, eu precisei divulgar o concurso, né? Que o concurso, o critério era capa, teve julgamento também de júri, né? E teve votação nas mídias. Aí um belo dia eu liguei, Dimas, eu estou precisando divulgar, cara, eu preciso divulgar meu livro aí, O Garia, Psicólogo, Romance, está no concurso Pluma de Ouro, que vai depender de votação. Não pensou 2 vezes, agendou, já fui, participei. A Luciana Tani também, sou muito grato a ela, de São José dos Campos, né? A Luciana Tani, participei lá com ela também de uma entrevista muito boa, muito bacana. Falei desse meu primeiro livro, falei do meu trabalho. Parece que agora ela deu uma paradinha com o programa dela, não sei se ela vai retornar. Mas... porque cansa também, né?
Mas desculpa o desabafo aí de eu falar, se Não, sou lembrado, se não sou lembrado, mas até o Dimas Oliveira, uma vez eu não falei é pro Dimas. problema falar, se você não falar de você também, Então, ninguém vai falar. Então, uma vez eu falei pro Dimas, falei, Dimas, já me corrigiram dizendo que eu não posso falar, se eu achei que o meu livro é maravilhoso, eu não posso falar. Ele falou, e Não, ele você brincou. pode falar. Não, daí ele brincou, ele falou assim, mas meu Deus do céu, quem será esse ser que acha que a gente não pode vender o próprio peixe? Se, né, como que diz, se eu não vender o meu peixe, quem vai vender por mim? Né? Quem vai, né? Você tem a laranja, você para vender a laranja, tem que levar a laranja, mostrar a laranja e vender a laranja. Então. Mas a dificuldade nossa, minha, assim, é a parte financeira de qualquer escritor, né? Porque lançar um livro não é fácil, Não, difícil. tem custo, né? O Tânio falou comigo, como estou te falando, ele veio e falou para mim. Eu falei, Tânio, naquela época é pior ainda, que eu trabalhava fora também, eu fazia venda para porteria, que era uma firma que fazia portas, opção de coisa, tá? E outras firmas também que eu trabalhei, aliás, quem me colocou nisso foi o Pepe da HM naquela época lá, né? Aliás, o Pepe queria, quando foi fazer HM, ele queria que eu fosse sócio dele. Daí eu falei, Pepe, eu acho que não tenho condições para isso, tá? Mas ele veio e me convidou. O Pepe, ele confiava muito em mim. Mas é isso, tem coisa que eu acho que você também tem que ficar cara. Eu não estou te falando que hoje eu vi esse texto aí, hoje, que eu escrevi, que eu mesmo falei, putz, espetacular. Como o Jefferson. O Jefferson não dá muita bola, a gente fala não dá muita bola, senão não se valoriza tanto. O Jefferson daqui, né, daqui da TV. Mas ele escreveu um texto grande lá, que eu vi e eu achei espetacular, sobre o caso lá do Trump. Sobre o Trump lá, da maneira que foi feito e tal. Ele também não concordou muito e tal. Ele fala, mas tem que falar. O jornalista, se ele não botar para fora também tudo aquilo que ele precisa falar. Futebol, por exemplo, tem um jogo lá, eu vou ter que falar lá. E depois, no meio da semana, eu vou ter que falar sobre aquele jogo. E se eu não falar, vai ficar morto. Não é verdade? Então, e aí é assim mesmo. É assim. Não, eu acho que a pessoa tem que trabalhar em cima e falar. Agora, a não sei que tenha uma pessoa que trabalha mais ou menos naquela direcionada. Por exemplo, essa do Pedro, eu falei, porque eu conhecia o Pedro, sabia como é que era tudo. Aí eu vi uma coisa que dava a impressão que a rádio estava demitindo ele, não chega a dizer isso, mas a impressão. E aí eu estava lá, modéstia à parte, eu era forte lá, era comentarista. Eu fiquei com o Bonani que colocou isso. E está lá, vai até mostrar para você, ele já mostrou. Se puder, mostra novamente para nós. O Bonani que fez lá, o catedrático do futebol. Você falou da Miriam? A Miriam que fez, que escreveu depois todo esse trabalho que vai aparecer, ela que escreveu. Então, a Miriam, quando eu lancei o Garia Psicólogo, eu coloquei no grupo da nossa academia, né, de WhatsApp, ela não pensou duas vezes. Dias depois, ela já estampou a manchete lá no jornal dela. A Miriam é espetacular. Né? Escritor de Taubaté, lança o segundo romance, isso, aquilo e tal. Eu falei, caramba. E quando a gente vai num evento que ela é homenageada, eu fico emocionado, porque a gente vê a alegria no semblante dela. Sim, lógico. E ela fala no microfone, que ela está vendo os amigos, está vendo o pessoal da cultura, está vendo os escritores. Então ela fala como se a gente fosse da família dela, é interessante. Mas é que nem o comentarista, se não falar bem do Pelé, ninguém vai conhecer o Pelé. É verdade. Tem que falar bem, ué. Não é só a parte de ver, isso já ajuda muito. Mas tem que ver. Então, a gente... Tem que alguém falar dele. A gente que é brasileiro... Eu, por exemplo, discordo totalmente. Quando vem gente... Estou dando exemplo aqui. Vem aqui falar sobre... quem foi melhor? Se foi fulano, foi ciclano. Aqui os brasileiros também que jogaram. Lá o pessoal argentino lá, né? Não, eu quando eu entro na internet... Pergunta, eu digo, não vamos nem discutir com o Pelé. Então, eu entro no Instagram, eu fico bobo de ver
é assim, eu não vou citar nome dos outros jogadores, né? Vamos citar só o nosso Pelé, né? As pessoas citando, mas fulano é o melhor de todos os tempos. Fulano foi melhor que Pelé. Fulano, gente, olha lá, é o que eu falei Pelé. pra você, tá lá, ó, a Miriam, que a Miriam fez lá, ele é conhecido como catedrático de futebol. Quem tá lá sou eu, junto com a Marlene. Depois eu tô da academia, naquela época. Sim, com a beca nossa lá da academia, com a beca. de Livros Embaixo eu Artes, tô com uma neta que acabou de se formar em medicina. Lá em cima eu estava dando entrevista para a Miriam, lá aqui em Taubaté, para a Miriam. Foi aniversário de Taubaté, eu fui homenageado. Eu e o outro rapaz aqui da TV também. Aí eles colocam a lista Só para de completar. gol. E aquele outro de baixo é uma viagem que eu fiz para o Chile e fui lá no Vale Nevado. Tá eu e a Marlene lá no lugar totalmente nevado lá, estamos lá. Daí o pessoal coloca lá a comparação, coloca a lista de gol. Pelé fez praticamente o dobro de gols dos caras que eles colocam lá. Naquela época. A época agora, por incrível que pareça, fica mais fácil. Mas o pessoal fala, mas os zagueiros daquela época, que não era bom o quê? O Pelé enfrentou o Beckenbauer, enfrentou O Beckenbauer era fã dele. os melhores zagueiros do mundo. O Beckenbauer adorava o Pelé, Então, era fã do Pelé. Então, agora e outra coisa, o Pelé, o futebol, minha opinião, se pegasse um Pelé e botasse na Europa de hoje, com toda a tecnologia que ela tem, com o gramado que ela tem, os estádios cobertos que ela tem, com a bola que eles usam, com a bola, com o tratamento fisioterápico, psicológico, toda a estrutura que eles têm, imagina. Pelé é gênio. Nasceu um, não nasceu mais ninguém. Eu, por exemplo, depois de Pelé, ninguém tira da minha cabeça, respeito a opinião de todo mundo. Não conheço ele pessoalmente. Eu conheço. Não conheço. Eu conheço porque a gente tem vários jogos. Sim, mas já não é nem do saudoso Pelé que eu vou falar. Não conheço ele pessoalmente, mas porque eu sempre fui fã dele, é o Zico. Para mim, depois de Pelé, é o Zico. O Zico lá do Flamengo? Zico, O Zico do Flamengo. Zico. Não, bom, apesar que... um grande jogador. Minha opinião... Mas não foi melhor. Minha opinião... Eu sei, cada um tem opinião. Pra mim, não. Não, mas minha opinião... foi muito bom. Pelo que eu vi em televisão, que eu era criança, não chegava a ver, e que meu pai falava muito, o pessoal falava... quer dizer, Pelé e Garrincha é um concurso. Não dá pra... Pelé e Garrincha é meio diferente. Não, mas não é bem assim. Garrincha foi um cara espetacular, ajudou muito a seleção brasileira, mas ele tinha o estilo dele, era um ponta direita, e ele trabalhava com aquilo, com os livres, vinha, voltava, tal. O Pelé era diferente, o Pelé ele fazia jogadas mirabolantes. O Garrincha tinha um estilo dele de driblar. O Pelé era completo, né? Cabeçada, drible. Muita gente fala, mas o Garrincha foi melhor, não foi. O Garrincha foi um grande jogador. Ajudou muito. Assim como o Jairzinho foi maravilhoso. Foi também. Mas furacão da Copa, não, furacão. Mas tinha o estilo dele, exato. Diz que o Jairzinho marcou gol em todos os jogos. Foi muito bom. Foi muito bom. Isso, dá uma aqui, porque a gente, às vezes, quando fala junto para não ficar. Isso. Dá para botar os dois juntos? Não, não dá, né? Não dá, ok. Deveria dar, mas não dá. Deixa eu dar uma explicação por que eu tô barbudo, assim, ó. Não, mas eu também tô, olha aqui. Eu também tô. Não, deixa eu dar uma explicação aqui, ó. É o seguinte, eu estou na novela do diretor J. Carlos, da BNJC Filmes, que vai estrear em janeiro, né? E o meu personagem está vivendo um momento que ele tem que ficar barbudo. Então vocês vão... Não vou adiantar, né? Tem que deixar a barba crescer, né? Tive que deixar a barba, certo? Não. E essa novela vai estrear agora em janeiro, no YouTube. Mas já fez vários capítulos? Já está mais da metade, já está para estrear já. Vai estrear... Mas aonde que está sendo feito? Aqui em Taubaté, algum lugar aqui perto? Em várias cidades. Está sendo filmado em Taubaté, Caçapava, Ubatuba, São Luís do Paraitinga. Gravamos também em Mas Minas. o pessoal que está fazendo isso, o pessoal de Taubaté ou não? Taubaté, Caçapava, tem uma colega de Itanhaém, tem algumas atrizes de São Paulo. Para ver quem comanda isso aí, o diretor e tal, disso tudo. Não, tem o diretor, mas é a união dos atores que faz a diferença, né? Todos se reúnem, todos se ajudam com os gastos do filme. Ali
Bem, É. mas aí gravamos em Minas Gerais, Cruzília, Ayuruoca, Na mão de obra. Andrelândia. Aonde que é Andrelândia, que eu não conheço? Andrelândia E olha que eu sou daqui e conheço tudo. é sul de Minas. Sul de Minas. Não conheço. Região mesmo ali, é sul de Minas. E É tem mais, Cruzília, olha, Caxambu, Três Corações, aquela região. Minas, então, mas Minas eu conheço muito. Andrelândia, né? Não, Andrelândia. conheço um monte de cidade ali. A maioria das cidades ali eu conheço. Sabe por quê? Porque uma época eu vendia lá para Porto Elite, Fora de Portas, isso, mais aquilo. Lá também, naquela região toda. Campo de Jordão, Santo Antônio do Pinhal, ali na parte de baixo. Sabe uma coisa que eu percebi nessas andanças? Nós que somos Taubaté, né? Eu sou taubatiano da Gema, nasci aqui. É uma coisa que eu percebi nessas viagens, das gravações, que eu fiz curta também, com o Jota lá. Vocês vão fiz todos novela. juntos ou cada um vai por Não, cada um vai em carro de passeio, assim, combina e tal. Sim, entendi. E quando eu passei em São Vicente, não São Vicente de São Paulo, aqui do lado de Santos, São Vicente de Minas. Não sei se você conhece. Não, São Vicente? No sul de Minas tem uma cidadezinha Conheço. chamada São Vicente e eu fiquei impressionado. Conheço bem aquela parte sul de Minas, não conheço mais desse. E eu fiquei impressionado com um detalhe. É. Qual que é o padroeiro de Taubaté? São Francisco. São Francisco da Chagas, de Assis. Né? E lá em São Vicente de Minas tem uma estátua enorme de São Francisco. Aí eu pensei, engraçado, pai. Nós temos Monteiro Lobato, Mazzaropi, não temos uma estátua de São Francisco que é o padroeiro da cidade. É interessante. Mas aqui, essa parte eu não conhecia, mas eu conheço bem o sul de Minas, porque eu trabalhei em venda para a White Martins, fazia aquilo lá, trabalhava para a White. Depois eu trabalhei para uma empresa que eu vendia para eles, que era porteria, que existe ainda. Agora, por exemplo, eles gravaram ali eles gravaram em São Luís Paraitinga, na entrada, gravaram em São Luís. Essa eu conheço bem. Gravaram no restaurante. Olha a novidade, participação da novela especial. Teve muita cena no restaurante da Mércia Agostinho, que é uma das fundadoras da TR. A Mércia ali. Conheço a Mércia. A Mércia foi vereadora, foi vice-prefeita. Tinha uma gente que pensava que a minha esposa, que era Agostinho, a Marlene Agostinho Barbosa, tinha Agostinho, achava até que era parente dele, mas não. Que nem um outro Agostinho. Então, você acredita que eu fiquei 12 anos na TL e tal, mas a Mércia deve ficar muito no restaurante, a reunião lá em dia de semana, então ela não comparecia. E só agora que eu conheci ela pessoalmente, um amor foi de vice-prefeita, não foi? Foi vice-prefeita, foi vereadora, foi vice-prefeita, foi diretora de ensino, da delegacia de ensino, foi professora. Mas só agora que eu conheci pessoalmente um amor de pessoa, uma pessoa de uma inteligência, uma sabedoria, uma bondade, uma humildade forte. Vou contar um pequeno detalhe que é importante. A gente fala da pessoa que está com a gente, mas também tem que mostrar certas coisas. A Mércia, uma ocasião... Inclusive eu vou mandar essa entrevista para ela. Vou falar, Mércia, falei de você na entrevista. Sim. Okay. Mas é o seguinte, Orlando Duarte, Orlando Duarte é outra história. Teve aqui também, homenageei ele, tudo, mas não foi o caso. Ele faleceu, é um grande comentarista, aprendi muito com ele. Mas o Orlando, amigo nosso aí, tem uma época até fizemos um escritóriozinho de advocacia, mas ele é que, lá na prefeitura, não sei de que época, de quem foi, ele colocou lá para eu falar do Taubaté. Ele chegou e falou, olha, o Adilson é assim, jogou bola e tal, e Coné, que é comentarista e uma série de coisas. E aí me convidaram para escrever e falar sobre o Taubaté, daquela época ainda, sabe? E, lógico, eu conhecia uma boa parte, conhecia da época mais antiga, que era até o meu cunhado jogava lá, o Bibite, Zezão Avenida de Bibite, Pulga Escobar e Juju, Tião, não lembro bem o coisa,
Não era o Toninho foi em 54. Tinham, sei lá, o centroavante era Dão, Hugo e Perrucci. O Hugo já jogava naquela época. O famoso Hugo que jogou no Santos também junto lá com. Mas o maior orgulho que eu tenho em relação ao Taubaté é um senhor que foi meu amigo. Por que que foi meu amigo? Porque ele foi um amicíssimo do meu pai. O meu pai, o seu Rubens, ele teve bar ali na Vila Edmundo, na esquina. Quem que morava ali? Zé Américo. Então o Zé Américo, ele... Aonde que era? Na Vila Edmundo ali. O viaduto ali da CTI ali. Ali. Isso, ali. É, Você ali. está mostrando para lá. Não, eu sei. Toda a vida o Zé Américo morou ali. Aí o meu pai tinha um barzinho de esquina. Cheguei a levar ele lá. E o que acontece? Todo sábado, de 91 a 2001, eu jogava bola. Você conheceu, pô. Olha os colegas de futebol de salão meu no CTI. Era o Mauro Abuda, era o Dr. Brindão, era o Carlinho Gonçalves Dias, que era do Seretã. O Willy Beni era uma farra, né? E o Zé Américo ia assistir jogo, não? E ali, entre a gente ali, ele falava muito do meu pai. Ele falava, o seu pai foi fora de série, porque o seu pai abriu o bar de madrugada para pegar padeiro e leiteiro. Depois ele fechava depois das 11, na hora que o pessoalzinho ia embora, o pessoalzinho que gostava de uma cervejinha e tal. Então ele admirava muito, amicíssimo do meu pai. Tive o prazer de apresentar o meu filho, ainda criança, para ele na arquibancada do Taubaté em um dos jogos, né? E escrevendo sobre o jogo ali, eu comentei isso com o Zé Américo ali. Zé Américo. O Zé Américo. Não, com o William Beni. Estava na presença ali, que acabava o joguinho do futebol, a gente ia pro Boca Livre, ali, debaixo do viaduto mesmo. O William Beni, né? O William Beni simplão pra caramba. Aí todo mundo era churrasquinho. Aliás, você está falando onde tem? É ali perto do campo do Taubaté, não é isso? É atrás, Desculpa, CTI, entre o Taubaté e o CTI. Campo do CTI ali. Então ali pertinho do. Né? Aí tem conhecido. Aí um dia eu brinquei, sabe? Um dia eu brinquei e constatei isso no livro que eu escrevi. Eu brinquei, gente, é o seguinte, cara, teve um jogo Taubaté e Santos. Foi 3-2 foi Taubaté e Santos. Parece que foi 3-2 pro Taubaté. Zé Américo marcou 2 gols e anulou o Pelé, marcou o Pelé. Não, ele não marcou o Pelé. Pelé teve outro para marcar, que foi o cara de Minas lá que estava aí. Zé Carlos, que marcou o Pelé. Agora, o Zé Américo jogou muito. Eu ouvi dizer que ele também... Mas ele jogou muito. Aí, inclusive, quando eu falei isso pro Paulinho, Paulo Pereira, doutor Paulo Pereira, o Paulo Pereira até falou para mim que estava nesse jogo. Foi o dia do seu assistindo. Ele gostava, o Paulo sim. No campo do Paulo também é um estudioso disso, participou de muita coisa. Eu participei mais do que ele, porque eu fui comentarista esportivo. E em todos os jogos. Quando eu era criança, eu tenho uns jogadores da minha época que eu torcia por eles. O goleiro era o Barrela. Não sei se você lembra. Isso é uma época meio... É um tipo de uma época meio amadora, que era. Saindo do amador para voltar no... Tanto é que tinha o Niltinho, que era militar. Niltinho era militar. Exato, o Niltinho. O Barrela foi um bom. Eu lembro que teve um dia que choveu, o pessoal, não leva a bola para o jogador. A bola caía na poça, parecia aquela lagoa, ninguém tirava a bola da... Não, ele também foi um bom jogador, tudo. Na decisão de 79... isso que você acabou de dizer, como é o nome dele? Não, agora fugiu. Você acabou de falar o nome dele lá do futebol. Niltinho jogou para o São José nesse jogo. Para o São José contra o Taubaté, ué. Eu estava lá e comentei isso. O nosso era o Mauri e o Betinho, né, nas duas pontas. Nas pontas, mas tinha o centroavante era o Antônio Carlos. E tinha aí... Tinha o Piorra, tinha o China. Tinha o Piorra, o China. Botu e Bozuca na zaga. Exato. Isso aí eu fiz o jogo. Eu não te mostro. Eu estava lá, fiz o jogo direitinho lá e tal. Eu usei até um texto em que eu digo que quando voltou todo mundo, voltaram os jogadores, voltaram todo mundo, e depois nós também, da imprensa, tudo, quando chegamos, eu até, naquilo que eu escrevi, eu dizia que naquela época, quando nós estávamos ali na Praça Santa Terezinha, e o povo tudo ali, vendo, feliz e tal, meu filho saiu na rua e foi lá, deixou a mãe dele preocupada. Mas então, até eu citei que o seguinte, a impressão que dava que até as árvores, elas se debruçavam para
dar o respeito ali para o Taubaté pela vitória e pelo título, né? Então, Uma coisa mais ou menos assim. eu lembro que o meu Mas não pai... é bem debruçado, tinha uma outra palavra mais bonita. Então, que eu acho que tá vendo. Meu pai tinha uma paixão enorme, sabe? Meu pai chegava domingo com uma melancia enorme e já, depois do almoço, já pegava o rádio e já ouvia o jogo do Taubaté. Você morava onde nessa época? Nós morávamos no Jardim das Nações mesmo. Lá mesmo? Jardim das Nações. Sei. Mudando para lá, eu tinha 13 anos de idade. Você Mudamos em nasceu 71. aqui mesmo, né ou não? Nasci em Taubaté. Certo. Morei muito no centro ali. Meu pai teve muito armazém ali na Floriano Peixoto, na Pedro Costa, no Maitá. Meu pai teve muito não, teve armazém. É. E tem o armazém que ele comprou, aqueles sítios. Né? Aí de lá meu pai veio para Estiva, né? Rua Edmundo. É. Depois ali, Rua A gente Clara não Helena mudou Ribeiro. muito, não. É a Rua da Bomba ali, que é a Rua Clara Helena É. Ribeiro. Aí, em 78, que ele veio para cá. Aí ele vendeu um bar pro meu primo lá, aí ele veio pro Jardim das Nações, né? Isso aí. Mas essa é a nossa vida. Às vezes você quer uma coisa, mas não dá para fazer. E, enfim, mas acontece. Mas eu estava falando, nesse dia, o doutor Orlando, meu Deus, Orlando Prado, fez parte na época até lá na prefeitura, lá ele era da parte jurídica, né? Eu tive um escritório junto com ele e ele teve um escritório junto comigo, né, dois. Ele convidou e nós fizemos um bom tempo. Mas então, e foi ali que ele que trouxe, falou, Adilson, olha, você que a prefeitura praticamente lá está colocando você para falar sobre o Taubaté. E esse sobre o Taubaté não é dada de uma coisa ou de outra, é sobre tudo. É sobre tudo, a vida do Taubaté. E eu conheci uma grande parte, porque o Bibide, por exemplo, isso que eu ia te falar. O Bibide, meu cunhado, eu ia com ele lá, ele me levava. E depois dali a gente ia lá numa coisa que tinha para comer alguma coisa e tal. Sempre ele namorava com minha irmã, casou com minha irmã, a Elza. Ele morava ali também, perto de nós. Ali. Então o time era Zezão, Avelino e Bibide. Pulga, Escobar e Juju. Juju era um cara lá daquela região lá do Rio de Janeiro, passando para o Rio de Janeiro, Vitória, aquela região. A linha era, vou tentar lembrar a linha, era Tião, que era um bom ponteiro direito, o Tião, não sei se era o Gama lá, mas o centroavante era o Dão morou em frente da minha casa lá. Dão, Hugo e Perrucci, famoso Hugo. Mais famoso que jogou com o Pelé no Santos, mandava no Pelé. Ele que o Pelé respeitava ele, né? Respeitava o Zito e respeitava o Hugo também lá. Então, esse foi um time de uma certa época, né? Que eu estava tendo. Depois vieram outros, que aí já veio a história do 54, por exemplo, que o Taubaté subiu. Foi a primeira vez que o Taubaté subiu, 54. Foi espetacular também. E eu lembro bem, só que aí naquela época eu não trabalhava em rádio, nada. Eu fui lá assistir o jogo, tudo. Fantástico. Um jogo espetacular, mas eu vi, lembro da Zé Américo jogou nós. Só falando, o Zé foi exatamente nessa que ele apareceu no Taubaté. Mas apareceu um pouco antes. E depois nessa participação também estava bem. Mas é isso, a vida é essa. Você, para contar a história da sua vida, não é fácil. Você pensa que é fácil, mas não é não. Que você viveu. E aí? Por exemplo, na literatura, que nem você falou uma coisa aí, que a pessoa é uma coisa e não sabe, né? Então eu já fui em muitas entrevistas que a pessoa pergunta, mas como é que você descobriu que você... Como é que é o negócio? Como é que você descobriu? Que dom que é esse, né? Você senta, a qualquer momento você escreve, né? Eu falei,
Cai lá de cima. Na verdade, Cai quando eu era criança, o que eu costumo falar, no primário, só hoje em dia que eu vejo que eu já tinha aquele dom, entendeu? Mas passei a vida inteira sem saber, né? Porque nas aulas de redação... Senão você poderia já ter dado andamento. Porque fica até um alerta para os professores na aula de redação, dá uma atençãozinha especial, né? Porque eu lembro que para mim era um lazer, era uma diversão. A professora punha uma gravura na parede, escreve sobre uma redação sobre em pouco tempo eu estava virando a folha, assim. O rapazinho, o aluno bom de matemática, não saía da terceira linha, eu já estava virando a folha, já estava... Né? Então, quando eu lembro disso, aí eu penso, caramba, eu acho que esse dom já vinha, né? Mas por aí. ficou adormecido, né? É por aí, é coisa de Deus. E é Ele que cria situações que se avisa. Engraçado que eu fiz administração de empresa, turma de 87, né? Na Unetal, Universidade de Taubaté. E a gente sempre acaba fazendo o que gosta, né? Mas aí eu fiz letras, não pela literatura, pelo inglês, né? Porque eu gostava de inglês, tinha curso de inglês. Você deu aula desde adolescente e tal. Aí eu fiz letras, e a partir do segundo parou ano... aula de inglês? Agora eu estou muito assim, sem tempo, né? Naquela época você trabalhou bastante nisso, dava aula. Durante uns 7 anos eu dei aula ali na Missão todo ano dava eu aula com ela, ali. Marlene. Durante uns 6, 7 anos ali, eu assinava o certificado junto com o Padre Mar e tal. Aí eu fiz letras pelo inglês e tal, mas no segundo ano de letras, já com 36 anos, 37 anos, que eu comecei a escrever, deslanchar em conto, né? Eu participava muito de conto da prefeitura de Piracicaba. Piracicaba eles mandavam, é bom que eles davam... Por que Piracicaba? Não sei como que eu soube desse evento, dessa propaganda, comecei a participar. E o legal é que eles mandavam gratuitamente a coletânea dos 20 primeiros classificados. Nem que eu não ficasse, eu nunca fiquei entre os 20, é difícil. Aí eles mandavam, eu tenho várias coletâneas lá do concurso de Piracicaba, mas isso também aflorou, esse dom para conto, né? Aí muito assunto vira conto, tal, isso, aquilo. Aí até na faculdade, na hora do tradicional recreio, ali do intervalo, eu escrevia conto assim, na mão, pá, e dava para as meninas, para as colegas, ler no intervalo, né? Ela lia no pátio, depois ela vinha falar comigo, Dimas, por que você matou o personagem? Por que o personagem lá era tão bom, se deu mal, que não sei o que? Eu falei, gente, isso faz parte da história. A história vai se desencadeando. Acontece. História é história, né? Então. Diz aí, história é história. E com o passar dos anos, eu fui participando de concursos de poesia, participei no Casarão. Tinha um Casarão das Artes aqui em Taubaté, né? Ali, na Rua da Difusora mesmo ali. Que ali tem a última rua, né? A 15 de novembro, e tem... Tinha o que ali? Na Souza Alves, Casarão das Artes. Agora foi demolido, ali parece que é um estacionamento. O Casarão das Artes era um casarão antigo, o Luiz Roberto participava muito ali como ator. E o pessoal declamava poesia. Perto da Difusora? Perto da Difusora, mais para frente, mais para o lado da esquina ali do centro, ali da Luiz Ortiz ali, do que... Então, ali o Luiz Roberto participava muito como ator, tinha sarau, o pessoal declamava poesia, declamava trova. Era tipo assim um bar. Era tipo um boate junto com atrações culturais. Era um ponto de encontro, todo sábado à noite, assim. E ali foi tendo, ali mesmo, ali dentro, inclusive o senhor Alfredo Barbieri foi jurado, o Luiz Antônio Cardoso foi jurado, começou a ter concurso de poesia. Eu ganhei uns 2 ali. Poesia manobrista de estacionamento, teve fidelidade matrimonial, são os títulos da poesia, ganhei o certificado ali. Né? Manobrista de estacionamento foi na OAB, foi no prédio da OAB. Mas a gente fazia concurso ali, sarau, foi muito bacana, e dali foi surgindo um movimento de escritor de Taubaté, né? Aí surgiu o coreto da estação, o pessoal ia lá declamar poesia e tal. E aí foi desenvolvendo, né? Aí foi surgindo essas oportunidades na minha vida, na sua vida, de academia, de todo esse movimento, né? E eu estou aí, estou me escrevendo. Eu me liguei mais aos esportes, né? Eu particularmente me liguei mais aos esportes. E cheguei desde garoto pequeno, já modéstia a parte, eu já jogava bem.
Jogava bem, eu joguei bem. E tanto é que eu joguei no Taubaté, inclusive. Você acredita que eu ainda jogo? Não, Com 60 anos de idade? eu não jogo mais agora, porque agora eu tenho algumas dificuldades que surgiram. Eu ainda jogo, Um problema no pé, um problema na mão. Sempre que eu posso, eu jogo ali com os colegas. Ali. Eu joguei bastante. Eu jogo ali no rodoviário com os colegas e no Abaeté, né? Joguei ali também ali no Lusitano também, cheguei. E cheguei a jogar pouco. Era ali da minha família, não é da minha família, que a minha família jogava, mas eu joguei um pouco ali. Mas joguei no batalhão, e joguei depois joguei no Taubaté infantil, juvenil, joguei lá também. E depois joguei no Taubaté amador. E depois joguei contra o Taubaté amador, pro São Paulinho. Sabe? Assim, é coisa da gente que vai. Agora, você também tem que fazer a participação, porque senão você não mostra o que você é. Né? Vou dar um exemplo aqui para você interessante. Fui fazer um jogo uma vez, não lembro. Era o Taubaté. O nosso time era o Taubaté, veterano do Taubaté. O Tânio não estava, né? Sempre não estava. Mas ele foi campeão comigo nos veteranos. Mas eu lembro que uma vez foi um jogo lá em Quiriri, e entrei depois, não entrei no início, entrei depois, e ele estava lá assistindo lá. E aí, lá que eu tenho, e eu entrei, e aí o time nosso começou a complicar lá, né? Taubaté naquele dia lá começou a complicar. E foi bem, a coisa começou bem. Depois ficou até uma decisão para fazer no pênalti. E eu acabei até, por azar, perdi o pênalti naquela ocasião. Não tinha tanta experiência para bater o pênalti também. Não. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, é diferente. Mas não tive. Bati, a bola foi por cima. Mas aí nós perdemos, acho que nos pênaltis. Mas foi lá contra o time deles, lá, da Quiriri. O time do Quiriri, né? E aí vai. São coisas que você também vai descobrindo aos poucos. Mas na minha família, o irmão melhor que foi lá, era o Walter, que ele chamava de Tico. Trabalhou muito tempo Eu acho, Adilson, já que você falou em família, eu não ia falar isso, mas já que você falou em família, à vontade. Eu acho que um dos erros do Taubaté, que o Taubaté é um grande time, mas na minha opinião, desculpa isso, eu vou receber crítica ou não, tem sido um time que luta e morre na praia. Não, mas já subiu 2 vezes. Subiu 2 vezes, mas são raras vezes. Eu sou taubatiano, eu sou daqui, isso, aquilo e tal, já estou com 60 anos de idade. O que acontece? Meu filho, por exemplo, meu filho participou de 2 peneiras, não, entendeu? Eu acho que segundo ele, jogou muito bem, foi um dos melhores em campo. Eu não poderia entrar como pai nesse dia, foi no Joaquinzão. Um dia eu levei ele na CTI, o Reinaldo falou que não dependia dele, dependia de um outro cara, coordenador lá. Ele ficou menos de 5 minutos, o cara nem olhou para ele, tá? Nem olhou para ele. Sem contar a mágoa que eu tenho comigo na época de juvenil e juniores, e depois com meu filho, entendeu? E eu com um livro maravilhoso pronto na gaveta do Taubaté. Então eu fico em cima do muro. Por um lado, eu quero homenagear o time da cidade que eu nasci e tenho essa mágoa. No futsal, meu filho arrebentou, fez um gol de cavadinho lá na quadra, né? Inclusive assistido por vários treinadores. Tinha treinador que até treinou ele no Cruzeirinho, porque ele treina futebol desde os 4 anos de idade, sabe? Terminando. Treina no Cruzeirinho, treina no São Paulinho, fez peneira em vários times, fez na Caldense de Minas, fez no Jaguariúnas, fez... Só que o pessoal punha ele em posição errada e tal, isso, aquilo. Você acredita que ele marcou um gol na peneira do Corinthians em São José, foi 1-0, entendeu? Aí o tempo passou, hoje ele é um jovem, está, graças a Deus, está bem empregado, né, na área de cibersegurança, na área de sistema e tal. Mas às vezes eu converso muito com um colega meu que tem uma coluna no jornal, o Rogério Bifadel. Daí ele vem e pergunta, seu filho joga? Não, eu falei, joga. Ele estava no Secap, ele jogou, ele só perdeu para o Juventus. Ele quase foi campeão do Amador Sub-20, entendeu? Então fica esse recado, né? Fica esse exemplo. Olhe mais
para os pratas de casa, para a molecada. Porque às vezes gasta-se muito com um jogador, né, de um outro clube, porque é profissional, porque não sei o que e tal, e não pega os pratas de casa, não trabalha a base direito, entendeu? Porque às vezes... Como certo? diz o italiano, é vero. Então, pega a competência do Reinaldo. Você sabe né? um pouco, não sabe? Então, o Reinaldo não tem culpa, eu sei, ele conversou comigo, né? Que às vezes depende de quem está acima dele. É lógico. Então eles têm que se reunir, chegar num acordo. O técnico tem que ser ele para decidir. Não adianta. Pode ter um presidente lá que, se você falar, ele não vai. O futebol brasileiro em si é muita, por exemplo, eu sofro muito com a seleção brasileira, por exemplo. Às vezes dá uma escalação, você pensa que poderia ser outra e tal. Tanta Copa do Mundo que nós perdemos. Mas ganhamos também. Não, ganhamos. O Brasil foi o que mais ganhou. Isso, mas o Brasil é o país do futebol. Eu acho até injusto a gente falar isso. Não. Isso, Sim, não, mas... O Brasil que mais ganhou. Estamos encerrando. Sim. Viu? Deixa eu ver lá. Como é que tá aí, meu amigo? Tem 3 minutos. Nossa, mas como o tempo voou! É que você é um bom comunicador. Deixa eu tirar minha mão aí. É que você... Essa eu não posso. Você é um bom comunicador. Não, a gente aprende, né? Até porque quem que falou que eu ia... Desculpa os desabafos, tanto na literatura, quanto no futebol, quanto na vida particular. Eu não falei essa do Pedro Luiz, eu fiz um desabafo por ele. E tá lá. E eu descobri, só para encerrar, viu? Só para encerrar, posso falar do meu livro? Fala, bem rapidinho. Gente, Colo que Acolhe é o meu primeiro livro, tá? Ele está à venda na Amazon, tanto em e-book quanto impresso, tá? www.amazon.com.br, também na editora Literíssima. Está na segunda edição, capinha rosa. E tem também um livro, Ogaria Psicóloga, tá? Que foi premiado no Plomo de Ouro. Esse está só na Amazon em e-book. Dá uma força lá, gente. Compra lá para poder apenas, pelo menos, arcar com os gastos da editora. Mas esse eu não trouxe não, né? Esse eu não trouxe, que eu não tenho ele impresso ainda. Ogaria Psicóloga. Entendi. Beleza. Olha, nós estamos aqui, recebemos aqui o Dimas, velho amigo, companheiro, mora lá do meu lado, lá na Independência. E a esposa dele, às vezes, até alguma roupa minha, ela arruma e tal, enfim, né? E já é coisa antiga. E a gente já se conhece, inclusive, de se encontrar aí no lugar que você trabalha também, né? Mas é isso. Então, eu agradeci a presença aqui do nosso amigo, do Dimas, e é duro, para falar é difícil, a gente luta bastante e tal, mas nem sempre, cada um tem um pensamento, né? Cada um tem um pensamento, cada um tem uma cabeça, e aí vai, né? E a gente às vezes não tem oportunidade de desabafar, né? A gente sempre... Mas aqui você tem... A gente sempre se poda, né? Mas hoje que eu posso falar ou não, e aqui você me deu a oportunidade. Essa moto ainda... Vamos sarar logo essa Vamos fazer exercício. Dá pra você ver. vamos sarar. Mas tudo bem. Eu quero agradecer a presença aqui do meu amigo Dimas. O nome inteiro novamente seu. Benedito Dimas Ferreira, escritor. Dimas Ferreira, escritor. Mas você não é só escritor, você também trabalha no Estado, né? Isso, eu sou funcionário público estadual, funcionário público estadual, sou escritor, estou na área de artes cênicas, estou dirigindo um teatrinho aí com os amigos aí sobre o meu primeiro livro, Colo que Acolhe, mas eu sou mais escritor, ator, só para atiçar a curiosidade dos leitores. Tudo bem, nós agradecemos aí a audiência pela participação do Dimas, e aqui agora já recebi várias vezes assim, aqui, ó, adeus, assim. Um abraço, Wilde, obrigado pela presença também, viu? Mas vai acompanhando o programa também. Um abração. Programa Transparência com Adilson Barbosa.
Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.